Entumescente lindo! Ó, o vídeo de hoje tá incrível. Eu acho que é o melhor vídeo que eu gravei até agora. E sabe por quê? Porque é sobre um dos assuntos que vocês homens mais me pedem. O famoso, azulzinho, o Viagra, aquele que faz o negócio tumecer. E além disso, eu vou falar também sobre as indicações e contraindicações do Viagra. Vem comigo? O Viagra é o nome comercial do princípio ativo sildenafila e é um dos medicamentos assim mais vendidos do planeta. Só no ano passado, em 2020, ele perdeu somente para os ansiolíticos e antidepressivos. Também pudera, né? A gente passou por um ano, muito difícil. E com certeza a rapaziada se importou muito mais com a cabeça de cima do que com a cabeça de baixo, mediante toda essa quarentena e pandemia pela qual nós ainda estamos passando. E por que eu trouxe esse assunto para cá? Porque o Viagra é uma medicação usada para quem tem disfunção erétil, ou seja, para quem brocha ali o tempo todo em todas as relações por mais de 6 meses. Já conversamos aqui sobre os sintomas de disfunção erétil, hein? Mas Mariana, eu tô no auge da minha idade, do meu vigor físico, 30 e poucos anos, por que você trouxe esse bendito desse assunto pra cá? Meu caro, aí é que você se engana. Eu sei que você está no auge do seu ápice sexual, mas será que você sabe? É porque você me fez uma perguntinha há pouco tempo, perguntando sobre o uso. Lembra? E aí o que eu falei com você? Que você era jovem demais, não precisava. Pois bem, assim como você, diversos outros jovens estão usando tanto Viagra como também o Cialis, que é mais popular ainda aqui no Brasil, sem a necessidade de uso e sem saber, principalmente, o que essa automedicação provoca de ruim no seu organismo. Sim, é por isso que eu trouxe o Viagra aqui pro Sexência, aqui pro Mariana Kiss, sexóloga, porque eu preciso, desconstruir essa ideia errônea na sua cabeça de que sexo, é tumescência peniana e por isso você precisa ficar 16, 20, 24 horas assim. Não, você não precisa. Mesmo porque, sem prescrição médica, o Viagra pode te infartar. Será mesmo? Continua comigo que eu vou te explicar tudinho sobre ele. O Viagra foi patenteado em 1996 e era uma medicação usada no tratamento de hipertensão pulmonar. Sim, e essa hipertensão sobrecarregava o coração, né? Aliás, sobrecarrega. E por isso que era um tratamento assim muito delicado para uma condição bem grave. Só que aí, os cientistas na época, né, os urologistas, os médicos, começaram a perceber que o uso do Viagra provocava um certo efeito colateral. Que qual é? A tumescência peniana. Então agora você sacou. Por que eu chamo você de intumescente aqui no Sexência? Aqui nas minhas redes sociais, né? Porque eu quero e desejo para você toda a intumescência ou tumescência possível, bem como para todo o seu corpício, a sua alma e o seu coração. Agora chega de elogios a você e voltemos ao assunto. E o Viagra não apenas aumentava a tumescência peniana, como também a frequência das ereções. E aí, 2 anos depois, em 1998, ele passou a ser usado no tratamento de disfunção erétil. O Viagra reage no seu corpício, aumentando a concentração de um poderoso vasodilatador chamado óxido nítrico. O seu corpo produz ele de forma natural, porém, ao longo dos anos, quando você vai ficando mais velho, ou seja, mais suscetível a ter disfunção erétil, o óxido nítrico não se concentra tanto de maneira adequada para te ajudar na sua ereção. E como a gente já viu em conteúdos anteriores,
Como é que funciona a sua ereção? Você tem dois corpos cavernosos que se enchem de sangue, localizados no corpo do seu pênis, né? E mediante estímulo sexual, que vai ali colocar os nervos cavernoso e dorsal para funcionar, e aí o seu pênis, levanta. E para isso você precisa estar com a sua saúde em dia também. Mas Mariana, se eu tô com a minha saúde em dia, por que então eu posso ter disfunção erétil? Ah, meu caro, isso aí você vai ter que procurar no conteúdo que a gente já soltou aqui sobre o assunto. A função principal do óxido nítrico, né, que eu já falei que é a vasodilatação, mas como é que ele age nessa vasodilatação? Ele simplesmente relaxa os seus dois corpos cavernosos, deixando eles mais propensos para que se encham de sangue no momento da excitação. Então vamos lá, recapitulando, você toma o Viagra, o óxido nítrico se concentra e aí faz o teu pênis, tumecer, porque ele vasodilata, né? Ou seja, ele dilata as suas artérias penianas e assim você tem uma ereção muito mais bacana. Mas Mariana, eu novão, assim, 30 anos, posso tomar Viagra, né? Porque afinal de contas eu tô com uma gata nova e ela quer sexo toda hora. Tem dias que eu transo com ela 10 vezes por dia. Só que aí vai chegando na quinta, na sexta, na sétima. Eu não tô dando conta do recado. Posso tomar? Calma, eu já vou te responder sobre isso. A liberação do óxido nítrico no seu organismo é feita mediante a liberação do seu cérebro, né, que emite ali estímulos nervosos, faz o seu nervo cavernoso funcionar e aí você tem a tão desejada ereção. Mas de antemão eu já te alerto, o Viagra não é uma poçãozinha, uma pílulazinha mágica, né, que faz o negócio ali fervilhar. Não. Embora ele seja uma medicação que funcione sozinha para que você tenha uma ereção eficaz, é preciso que você tenha estímulo sexual, fantasia na sua cabecinha de cima. Isso aí é mais um argumento que eu te dou para você malhar, sempre o seu cérebro, que como eu vivo repetindo aqui no Sexência, é o seu melhor órgão sexual. Um dia você coloca isso na sua cabeça, te garanto. A sexualidade, meu caro intumescente, é um fenômeno biopsicossocial. Sexo está dentro de sexualidade, ou seja, você precisa colocar a sua cabecinha funcionar para que você tenha uma cena sexual incrível. E aí o Viagra ajuda quando você é disfuncional? Ajuda, mas isso não significa que você entumecido e ejaculando vai ter o prazer sexual para aproveitar toda a sua transa com a sua gata. Mesmo porque ejaculação e orgasmo masculino são duas coisas bem diferentes. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Agora vamos finalmente aos alertas, principalmente para você que há uns minutinhos atrás me fez aquela pergunta sobre, poxa, por que eu não posso tomar Viagra? Às vezes eu quero dar no couro 10 vezes no mesmo dia com a mesma gata e eu preciso de um Viagra. Não, meu querido, você não precisa de um Viagra. Mesmo porque, sem a devida prescrição médica, o uso dessa medicação é super perigosa. E embora não haja indícios científicos de que o Viagra provoque infarto, não se automedique. Se você tiver algum incômodo com a sua ereção, se a sua ejaculação não tá daquele jeito que você, queria, e aí você tá adormecido, mas não tá sentindo prazer, vem até mim, converse comigo, converse com um terapeuta sexual, converse com o seu urologista, mas não tome nem essa, nem nenhuma outra medicação sem um bom aconselhamento médico. Promete pra mim? Combinado? Mas Mariana, eu já ouvi diversos casos de homens que infartam depois que tomam Viagra. Não, meu caro. O que você tem ouvido, na verdade, que ninguém sabe explicar ao certo, é que assim, o homem que é sedentário, tá ali com seus 60, 70 anos, tomou um Viagra, foi para um motel com uma novinha, não aguentou a pressão e infartou. Mas foi o Viagra que fez ele infartar?
Não foi o Viagra. E sim, a vida dele que já estava sedentária, ele já devia ter problemas de diabetes, problemas coronarianos. E, gente, vocês não podem esquecer que sexo é atividade física. Então, se você é sedentário na sua vida pessoal com a sua saúde, é bem provável que esse sedentarismo se reverbere na sua vida sexual. Então, o mesmo risco que você tem de infartar jogando um futebolzinho final de semana, né, quando você é sedentário, então quando você não cuida do seu colesterol, é o mesmo que você tem dentro de uma cena sexual. Mas foi o Viagra que provocou esse infarto? Não foi o Viagra. E mais uma vez eu vou repetir para você que não há nenhum indício científico, ou seja, nada comprovado, né, que chegue e diga e afirme que o Viagra provoca infarto, não. Então esse é mais um motivo pelo qual eu alerto você. Tá a fim de tomar? Tá a fim de experimentar? Porque você está no momento de disfunção erétil? Converse antes com um especialista, mesmo que você não passe pela mão de um sexólogo ou de um terapeuta sexual, mesmo que você vá direto ao seu urologista, antes dele te recomendar Viagra, ele vai pedir uma bateria de exames. E não só apenas para verificar o seu coração, ou se você tem a pressão alta ou algo do tipo. Não, de repente você pode ter alguma alergia a algum composto desse medicamento. E aí é mais um motivo para você ficar atento. E ele também, né? Porque afinal de contas, a partir do momento em que ele assina e você compra a medicação, ele tá ali se responsabilizando pela medicação que está sendo indicada. Outra informação importante sobre atividade física é que quando a gente pratica alguma coisa, né, um futebolzinho, uma corrida, musculação, a gente está ali aumentando o nosso consumo de oxigênio e de glicose. Então os homens, mesmo que não queiram, né, transar, mas queiram iniciar uma atividade física e já estão assim com uma certa idade, depois de anos de sedentarismo, precisam ficar alertos, porque qualquer problema coronariano que eles tenham, ou problemas com relação ao fluxo sanguíneo, né, hipertensão, por exemplo, como eu já citei aqui, é fator de probabilidade dele ter um infarto, ok? Então aí vai um alerta não apenas sexual, mas para sua saúde física também. Ah, Mariana, mas eu sou setentão, mas eu, sempre fiz musculação, as minhas taxas estão em dia, eu faço um check-up com o meu cardiologista anualmente, faço teste ergométrico, eu tô com tudo e não tô prosa. Então, meu querido, eu te garanto que na sua vida sexual você também está com tudo, porque um homem que cuida da sua saúde por completo, não importa que idade tenha, nem muita, nem pouca idade. O que importa mesmo é que quando você cuida de todo o seu corpo, você está indiretamente cuidando também da sua sexualidade. Então, se você é um setentão, sessentão, oitentão, noventão, sim, porque eu tenho pacientes que já passaram por mim, mentorando-os com noventão que tinham zero problema de saúde, zero problema com ereção, nada de disfunção sexual. Eles me procuraram por outros motivos, sabe? Que não vem ao caso agora, mas um dia eu conto pra você. Sim, é possível manter a saúde e a ereção, não importa que idade você tenha. E o que eu faço aqui no Sex Sense, nas minhas redes sociais, é justamente isso. Tá o tempo todo te incentivando, vambora malhar. Se você me acompanhar no Instagram, todo dia eu faço story no Instagram. Gente, tô indo correr, tô indo malhar, tô na minha corridinha diária matinal. Vem comigo, justamente para te incentivar a manter, tudo em dia. Tudo em dia. Seu corpo, sua alma, seu coração e principalmente o seu pênis. E é justamente por isso que eu sou a sua sexóloga predileta. Agora, Mariana, se o Viagra não provoca infarto, então não tem problema nenhum se eu tomá-lo. Tem, meu querido, tem problema sim. Sabe por quê? Porque alguns dos efeitos colaterais do Viagra são vermelhidão facial, congestão nasal e fortes dores de cabeça.
Tudo bem que esses probleminhas só acometem 10% dos homens que fazem uso da medicação, mesmo aqueles que têm a prescrição médica. E aí, caso você esteja nesse grupo, tá tomando Viagra pela primeira vez e está sentindo isso, você deve informar ao seu médico imediatamente, ok? E obviamente, você cessando o uso do Viagra, esses sintomas vão desaparecer. Bem como um outro efeito colateral muito interessante que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Passei a ouvir depois que eu entrei para pós em terapia sexual. Ó, tô quase me formando, hein? Então, esse outro efeito colateral chama-se cianopsia. Cianopsia. Mariana, repete. Cianopsia. Mariana, mas o que é isso? É quando você passa a enxergar tudo azul. Literalmente. Mas Mariana, isso tem a ver com a cor da pílula? Não sei te dizer, não sei se isso tem a ver, tá bom? A gente sabe que o Viagra é da cor azul, mas eu não sei qual é a relação. Mas que pode acontecer? Pode, e não é raro não, tá bom? Acomete de 1 a 10% dos homens que tomam Viagra. Ah, mas Mariana, até aí tudo bem, né? Você falou que se eu parar com o uso, esses sintomas vão embora, esses efeitos colaterais vão embora? Sim, meu caro, mas você já ouviu numa coisa chamada priapismo? Priapismo. Repete comigo, priapismo. Sabe o que é o priapismo? É a dor excessiva durante a ereção, porque você, jovenzinho, que tá a fim de tomar Viagra sem saber os efeitos colaterais que ele provoca e as contraindicações, quer tomar, entendeu? Pra, fazer bonito com a mulherada e chega no final das contas, não consegue nem ter prazer, nem penetrar com seu pênis, porque tomou sem precisar e teve priapismo. E aí eu vou dizer o quê? Bem feito! Bem feito! Porque ou você me seguia nas redes sociais, viu esse vídeo e me ignorou, ou então, bem feito, porque você não era meu seguidor e passou a ser depois que teve priapismo e procurou no Google priapismo, Viagra, como é que não é, e veio parar aqui no meu conteúdo. Ah, mas Mariana, se eu parar com o uso da medicação, o priapismo vai embora? Vai, depois de umas 4, 5 horas. Dura tudo isso, Mariana? Dura? Então imagina você, tumecidão, cheio de dor, gritando no motel. Não. Desnecessário, meu caro. E aí, qual é a única solução? Você parar num hospital. Olha o mico, hein? Já tô te avisando. Quando você ingere o Viagra, ele demora de 15 a 20 minutos para começar a fazer efeito. E ele dura 16 horas. 16 horas. Coisa boa, né? E uma coisa boa dele, né, também temos de falar sobre isso, é que como ele não é um hormônio, ele não causa dependência, a não ser que você fique muito ligado nele emocionalmente, e por isso que eu digo pra você, tem um problema de disfunção erétil ou de qualquer outra disfunção sexual, é bacana que você seja atendido por uma equipe multidisciplinar, uma sexóloga, uma terapeuta sexual, junto com seu urologista, junto com um psiquiatra e por aí vai. Porque só a medicação, não adianta. E por mais que ele quimicamente não cause dependência, você pode ficar viciado nessa tumescência fácil e rápida e não parar mais. Ah, mas Mariana, se eu não parar mais, isso vai ser ótimo, né? Lá pro fabricante do Viagra. Meu caro, só que toda medicação, ela tem um limite de uso, seja ela qual for. Porque passou daquele limite de uso, ela perde o efeito no seu organismo e vira placebo. E aí você vai dizer assim, mas nossa, eu tomo Viagra em toda transa há mais de 1 ano e agora perdeu o efeito? Não vai dizer que eu não te avisei. Eu te avisei. E aí não vai querer processar o laboratório não, porque a culpa é sua e não do laboratório. Mesmo porque isso está muito bem especificado na bula do medicamento. Outro medicamento que o pessoal também usa bastante, que eu já falei aqui no vídeo, que é super popular no Brasil, é o Tadalafila, ou então Cialis, né? Quando a gente fala o nome comercial fica mais fácil de saber o que é e qual é, né? Só que diferentemente do Viagra, que por si só faz o seu pênis tumecer,
O Cialis não, você precisa de um estímulo sexual para ficar ali, ó, bombando. E ele funciona por mais tempo, ele funciona por 36 horas. Ah, mas Mariana, eu vou ficar 36 horas assim, ó, balducão? Não vai, meu caro rapaz, porque como eu falei agora há pouco, você precisa de estímulo sexual. Então ele tem essa duração de 36 horas, mas o seu pau só sobe se você for ali, ó, estimulado, ganhar um cafunézinho, um beijo na boca, uma patolada, uma fricção gostosa com a sua gata, um sexo oral e por aí vai. Então, por isso, muitos homens aqui no Brasil preferem o uso do Cialis ao Viagra. O Viagra não, são 16 horas ininterruptas de ereção, tá? Mas olha só, não importa se você vai se medicar com um ou com outro. Se medique mediante prescrição do seu médico. Isso aí você já me prometeu fazer. Imagina, né? 36 horas ali, balducão, você indo trabalhar, indo malhar, tendo reunião de trabalho, o negócio ali, ó. A fábrica do Cialis ia tomar bons processos por causa disso e não aplausos por excelentes ereções, né? Francamente, seria um mico tremendo. Imagina, você tá ali no meio da reunião com seu chefe, aí você, ó... Só que olha só, uma coisa que eu não consigo garantir, de verdade, não consigo garantir é que assim... Muito da sua excitação sexual vem aqui da sua cabecinha, tá? Às vezes você tem uma fantasia, pensa ali naquela cena quente de sexo que você viu no pornô da noite anterior. Você pode sim, com um pensamento ou uma fantasia, ficar adormecido durante uma reunião de trabalho. Então olha só, foco. Quando você estiver no trabalho, ou estiver com a sua família, ou estiver no supermercado ou na academia, foco nessas atividades, tá? Não viaja muito não, porque o negócio pode dar ruim. Imagina você sendo processado pela caixa do supermercado. Ó o tarado aqui de pau duro! E você, coitado, inocentemente, não tava nem com a cabeça nela, tava com a cabeça em outro lugar. Não, vai por mim, tá? Muita calma nessa hora. Se for usar o Cialis, por favor, use no final de semana com a sua gata, ou então no final de semana em casa, porque se você fica adormecido na frente dos seus filhos, você pode chegar, falar a verdade, abrir o jogo, ó, o papai tá passando por um momento difícil, enfim, aí vai dar intimidade que você tem com seus filhos, né? A sua esposa, obviamente, ou a sua namorada de muito tempo também vai entender, vai até gostar que você fique ali, ó, pronto na ativa por mais tempo e no momento em que ela queira te excitar, entendeu? Mas fora isso, não é legal. Então, olha, muito, muito, muito cuidado mesmo que seja o Cialis, tá bom? Desculpa, eu ri nesse momento, mas não é pra fazer gozação não, gente, é porque essas imagens ficam passando pela minha cabeça, né? E eu sempre recomendo isso aos meus mentorandos, né? Eu nunca peguei um mentorando que tenha passado por essa situação, mas desde já eu alerto e eles vão cumprir a recomendação médica, né, sabendo o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Por isso é essencial que você tenha do seu lado um profissional de confiança para te dar, ó, bons alertas antes que você caia em cilada ou passe algum constrangimento porque se automedicou ou fez isso ou fez aquilo sem saber o que estava fazendo de verdade. E aí, gostou do conteúdo? Gostou dessa dica? Ó, dica de sexóloga parceira, sua sexóloga do coração, hein? Essa dica que eu dei agora nesse vídeo, ninguém mais deu em lugar nenhum. Pode apostar nisso. E se você curtiu o conteúdo, achou que ele foi bem bacana, tem um amigo seu passando por isso, ou não, Mari, eu sou novinho, nunca usei Viagra, mas poxa, legal você falar do tema, vou recomendar pro meu pai, pro meu tio, pro meu avô, sabe que ficou viúvo agora, mas tá namorando uma novinha de 50, 60 anos? Pois é, né? De repente teu avô tem 80, então 60 é novinho pra ele. Então compartilhe e siga nas redes sociais. Eu tô sempre aqui no YouTube, que é o youtube.com/sexciência. O meu Instagram é @marianakissexóloga. No meu site, que é o sexciência.com.br, você encontra muita coisa legal, muitos cursos e e-books relacionados à sexualidade, meus e de parceiros meus, fora a revista, que é gratuita, manual rápido de sexo, que é gratuito, tem muita coisa legal, podcast e por aí vai.
Então, compartilhe, ative os sininhos para que você fique ligado nas novidades que estão vindo por aí, nos novos vídeos. E eu desejo a você cópula tergo e muita, muita, muita intumescência para o seu dia. Beijos e até o próximo.